Senhor que você o ama. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Dê uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Diga amém. Aleluia. Eu vou começando fazendo uma pergunta. Por quê? Por que que muitos cristãos, bons cristãos, vivem passando por situações, por exemplo, de complexo de inferioridade espiritual? Tem muito cristão, realmente, bons cristãos, que vivem passando por complexo de inferioridade espiritual. Eles não creem que a sua oração passe do teto. Eles oram, mas eles não creem no potencial, no poder da sua própria oração. E isso é uma realidade. Muitos se acham indignos de receber dom do Senhor. Não, eu receber um dom de botar a mão de uma pessoa e ela sair andando, curada. Não, isso não é para mim. Receber um dom de cantar, receber um dom de tocar, Não, Senhor. Eu até gostaria, mas eu não sou digno. Isso é complexo de inferioridade espiritual. Existem também pessoas que não têm coragem de subir aqui para dar um testemunho, para dar uma pequena palavra, porque esquece, dá um branco e fica nervoso e não acha digno de subir aqui. Realmente aqui não é o céu, é consagrado realmente, mas se você é um cristão, meu amado, não tem nada, lugar nenhum que você não possa entrar, porque o lugar mais importante, que é o lugar santo do santo, já foi rasgado a cortina de cima para baixo para que você tenha acesso. Amém? Então, por que não aqui? Aleluia. Tem muitos cristãos que estão passando, vivendo culpas e se condenando por coisas do passado. Já entregaram a vida a Jesus, mas andam carregados de culpas, se condenando e com isso muitas vezes não participam da Santa Ceia. Expulsar demônio, nem pensar. Pela culpa que carrega, pela a condenação que está sempre sobre ele ou ela, tem medo de expulsar demônio, que o demônio pode, tu, expulsar demônio só com o pastor. Complexo de inferioridade espiritual. Mas o que é um complexo de inferioridade? De acordo com Aurélio, diz assim, que o complexo de inferioridade é um sentimento inconsciente de uma pessoa se sentir inferior à outra por algum motivo ou situação. Ou então, há um motivo e há uma situação, sim ou não? Uma razão, sim ou não? Sim. Porém, o que falta à pessoa é conhecer, e entender os princípios da justiça de Deus. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, cristão. Mas você pode dizer assim, mas pastor, hoje não é um culto evangelístico, sim. Só que o que é que acontece? Hoje à noite você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, eu creio que vai entregar, com certeza, através do entendimento que o Espírito Santo vai lançar para você nessa noite. E o Espírito Santo vai te convencer em nome de Jesus, e você vai partir
já sendo crente, sendo cristão poderoso na fé. Amém? Quem diz amém? Olhe, quando você conhece e quando você começa a entender o princípio da justiça de Deus, a tua vida, ela vai revolucionar. Ela vai transformar, ser transformada profundamente. A justiça de Deus é um presente para você. Tem aqui, tem, ô Veridiano? Diga assim: a justiça de Deus é um presente para mim. Aleluia. Eu sei que nós começamos agora, eu comecei a falar agora, e você, de repente, até como cristão mesmo, nem sabe o que é a justiça de Deus. Mas eu creio que até o final dessa palavra, Deus vai te dar entendimento e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém? Diga para o seu vizinho: você é a justiça de Deus. Quando você entender isso, então você vai se superar. Você vai entender que as suas orações vão ter o mesmo efeito e poder do pastor ou de qualquer líder aqui presente. Basta você começar a entender o princípio da justiça de Deus na tua vida. E hoje eu vou bater bastante nisso aí, para que você realmente entenda. Tiago capítulo 5, verso 16b. Tem aí, Veridiano, só o B mesmo? Tiago capítulo 5, 16b. Glória a Deus. Você também pode abrir a sua Bíblia. Diz, é muito importante que você venha entender. Diz assim, ó: a oração, 16b, a oração de um justo é poderosa e o quê? O quê? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Tem outra versão que diz a súplica, que é a mesma coisa, de uma pessoa justa, é muito poderosa e eficaz. Aleluia. Mas aí você de repente pode dizer: mas pastor, eu concordo que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu concordo. Está escrito, é a Bíblia, não posso discordar. Porém, eu entreguei a minha vida a Jesus, sim, mas eu sou um simples pecador. Eu não sou justo. Pastor, eu não sou justo coisa nenhuma. Você sabia que tem pessoas que dizem isso? E é por isso que quando eu oro, não acontece nada. Eu sei que nesse momento, Deus está falando para você, até mesmo o próprio inimigo pode de repente estar falando para você, te apontando: esse é você. Mas eu digo mais uma vez: você não vai sair daqui do jeito que entrou. Agora, se o pastor orar, se um líder orar, aí sim eu creio que eles são mais justos do que eu. Você pode estar pensando assim. Porém, eu te digo uma coisa muito interessante nessa noite. Se você pensa assim, você está totalmente equivocado. Totalmente equivocado, pois a Bíblia não fala assim. Preste atenção. Por um lado, a Bíblia diz que não há um justo sequer. E eu não diz isso. Porém, mais uma vez, a palavra, ou seja, um texto sem contexto, é um pretexto para heresias. Você não pode pegar aquela partezinha e pronto, essa é a verdade absoluta. Não, você tem que ler o texto e o contexto. Amém? A palavra também diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. Sim ou não? Diz sim. Interessante que ainda diz mais. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, não pelo seu mérito, mas por Jesus, Ele te faz justo. Quem entregou sua vida a Jesus aqui? Se você entregou a sua vida a Jesus, a palavra garante
que ele te fez justo. Diga assim, eu sou justo. Algumas pessoas já estão começando a acreditar nisso. Jesus te fez tão justo, isso é muito forte. O que eu estou falando agora é muito forte. Jesus, através da morte e ressurreição dele, ele te fez tão justo como o próprio Deus. Eita! Forte ou não? Forte, mas você vai entender. Amém? Glória a Deus. Você recebe a justiça de Deus como a sua. Isso é uma revelação, meu amado. Uma revelação muito forte. Diga assim, eu sou justo. Sou a justiça de Deus. Isso é um presente de Deus para mim. Diga, aleluia. Mas para você entender isso, para você entender isso melhor, vamos ver algumas verdades fundamentais. Essa verdade fundamental é de grande importância para que possamos entender. É sobre a grande troca, uma grande troca que houve na cruz do Calvário. Você sabia que houve uma troca na cruz do Calvário? Abre em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Glória a Deus. Tem aí? 2 Coríntios. Fica atento do que vai ter mais 4 palavras aqui. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Eu quero mais atenção, está demorando muito. Não pode perder um instante. Diz assim, Deus tornou o pecado por nós aquele. Quem é aquele? Diga Jesus. Deus tornou o pecado por nós aquele. Deus tornou o pecado por nós Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Eita! Aleluia! Presta atenção do que está escrito. Deus, o Pai, tornou o pecado por nós aquele. Quem? Jesus se tornou pecado, sim ou não? Por quem? Por nós. Que não tinha, ele tinha pecado? Não, que não tinha pecado. Para que nele, Jesus, nós nos tornássemos justiça de quê? De Deus. Diga assim, eu sou justiça de Deus. Agora diga assim, eu creio, porque a palavra diz que Deus me tornou justiça dele. Você crê agora? Está escrito, sim ou não? Sim ou não? Então, eu vou perguntar, pode ter certeza, mais umas 10 vezes. Quem é a justiça de Deus aqui? Aleluia, glória a Deus. Estou começando a gostar. Olha, muitos não sabem. Aliás, muitos sabem que quando Jesus morreu na cruz, ele levou o quê? Pecado, sim ou não? Quando Jesus morreu na cruz, ele levou o quê? Os meus, diga assim, os meus. Porque ele levou o pecado de quem? Ele levou o pecado, sim ou não? Mas de quem? Diga assim, os meus. Mata assim, Jesus levou os meus pecados. Agora, poucas pessoas não sabem que ele levou outra coisa a mais do que somente o pecado. E essa palavra aí revela, mas nós vamos em outras palavras para revelar mais ainda. Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele foi para a cruz, estava ali morrendo, já agoniando, todos os teus pecados estavam nele, sim ou não? Sim ou não? Sim, você tem certeza que teus pecados, os pecados que você cometeu e todos os pecados que você ainda vai cometer, estavam em Jesus? É assim, você crê? Mas você de repente não sabia que ele levou algo mais.
Quando ele estava na cruz, ele levou os teus pecados e ele levou, sabe o que também? Está pronto para receber? A tua natureza pecaminosa. Quem foi que entendeu aí? Dê uma salva de palmas para o Senhor, dê, aleluia. Ele, Jesus, ele levou na cruz os nossos pecados. E ele não só levou, ele se fez pecado. Deus fez pecado nele. Como assim? Quando Jesus estava na cruz, Senhor, por que tu me abandonaste? Muitas pessoas não entendem nesse momento. Enquanto Jesus estava levando os teus pecados, porém, quando Deus colocou em Jesus a tua natureza pecaminosa para Jesus levar, aí o que aconteceu? Deus teve que se separar do Filho, porque ele não poderia ficar junto com o pecado, porque Jesus ali era o próprio pecado. O próprio pecado, o teu pecado estava em Jesus e a tua natureza pecaminosa estava em Jesus. Quem está entendendo aqui? Aleluia! Glória a Deus. Você sabia que se Jesus perdoasse os teus pecados e somente os teus pecados, você não entraria no céu? Você sabia disso? Você não entraria. Tu imagina uma pessoa que foi perdoado todos os pecados, mas a natureza pecaminosa não foi tirada dele. Aí a pessoa fosse para o céu. Chegando lá no céu, ele ia pecar. Ele ia fazer o que ele fazia na terra, ele ia fazer lá no céu. E no céu não entra o quê? Pecado. Também não entra o quê? Pecador. Diga assim, no céu não entra pecado, também não entra pecador. Agora você entende porque era necessário que Jesus levasse sobre ele não só o teu pecado, mas a tua natureza pecaminosa? Amém? É por isso que você agora é uma nova criatura, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, vai dando revelação, Senhor, ao teu povo. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa tem que nascer de novo, deixar de ser pecador e receber a própria justiça de Deus. Alguns cristãos, eu vi, muitas vezes, até na televisão, pastores dizer assim, eu sou um miserável pecador remido. Quem já viu isso? Muitas e muitas vezes eu vi, eu sou um miserável pecador remido, meu amado. Se você foi remido, você nem é miserável, nem é pecador. Amém? Não existe um pecador remido. Ou é remido ou é pecador. Remido é redenção, é livre totalmente. Foi pago todas as dívidas. Não existe. Ou você é pecador ou você é remido. Miserável, menos ainda. Como é que a pessoa recebeu a coisa mais preciosa do mundo, se chama miserável? Tem outro que diz assim, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Está errado. Você não é um pecador, você é um salvo. Amém? Diga assim, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Você não é mais pecador salvo, você é simplesmente só salvo. Glória a Deus, eu estou procurando. Eu poderia falar aqui sem estar lendo, poderia, que foi eu que fiz aqui. Mas o que eu escrevi aqui, eu não quero perder nada, porque eu quero passar para vocês, tintim por tintim. Amém? Diz assim, mas pastor, a palavra diz que eu sou justo, o Senhor diz que eu não sou pecador,
Eu não disse isso. A palavra é que diz. Amém? Você não é pecador, você é a justiça de Deus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu aqui com lá eu peco. Aqui com lá eu peco, pastor. Aí eu digo, aqui com lá eu engraxo meu sapato. E por isso nem sou engraxate. Eu sei dirigir caminhão. Sei dirigir, mas não tenho carteira de caminhoneiro, né? D. E isso não me torna, porque eu sei dirigir um caminhão, não me faz um caminhoneiro. Eu já pintei isso aqui, vocês nem viram. Né? Nem notaram nada, eu já pintei. E isso não me tornou um pintor. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você peca? Sim ou não? Mas isso não te torna um pecador. Nem miserável e nem remido. Você é um salvo pela graça de Deus. Você é a justiça de Deus. A diferença é que quando você peca por deslize, você não tem prazer, você corre nos pés do Senhor, fica angustiado e vai logo pedindo perdão ao Senhor. Sim ou não? É assim ou não é? Eu peco e faço assim. Quando eu peco, eu faço assim. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu te peço perdão em nome de Jesus. E de imediato, eu não vou ficar sabendo assim, será que Deus me perdoou? Não, meu amado, eu sei que Ele me perdoou. A palavra de Deus diz que Ele já levou todos os meus pecados, todos. O que eu vou pecar muito ainda. Em nome de Jesus, não. Né? Em nome de Jesus, Senhor, não deixa cair em tentação, Senhor. Tem uma oração sobre isso. Mas isso não me dá prazer. Mas se eu pecar, de repente eu sou grosseiro com minha esposa, é pecado. Sou grosseiro com a minha filha, é pecado. Né? De repente eu falo alguma coisa para não falar, é pecado. E de imediato eu peço perdão. E eu tenho a certeza de ser perdoado e agradeço. Peço perdão, obrigado, Senhor, porque Tu me perdoou. Interessante que tem uma história que uma senhora, ela chegou para o pastor, era uma viúva, é uma história real mesmo. Ela era viuvinha, a senhorinha, os filhos moravam em outra cidade, e ela era crente fervorosa mesmo. Aí ela chegou para o pastor, pastor, eu quero contar um negócio para o senhor, pastor, o que é? Nessa semana Jesus me visitou. Foi mesmo, irmão, o pastor nem levou muito a sério. Aí na outra semana, pastor, diga, irmãzinha, Jesus me visitou de novo. Foi mesmo? Foi, muito bem, aleluia. Na outra semana, mas o pastor não estava acreditando. Na outra semana, de novo, lá vem aquela senhorinha, o pastor, vixe, lá vem. Eu acho que ela está pensando, ela é tão sozinha, que ela está vendo Jesus visitar ela. Aí ele disse para ela, olha, faça o seguinte, Jesus te visitou? Foi, pastor, como é que o senhor sabe? Tu veio tão alegre assim, né? Então, porque Jesus te visitou, é verdade? É. Faça o seguinte, pergunte a Jesus, o que foi que eu fiz no segundo ano de missões que eu estava estudando? Aí ela, é para perguntar a Jesus? É, pergunte a ele. Só que ele tinha pecado. Ele tinha pedido perdão. Ele tinha ciência que Jesus tinha perdoado a ele, mas só quem sabia era ele, ninguém mais sabia. Na outra semana, quem foi que veio? Como é que tu sabe? Ela mesmo, lá vem ela. Pastor, diga, minha irmãzinha, o que é que você deseja? Jesus me visitou de novo. Foi mesmo? E o que foi que Jesus falou que eu... Não, quando ela diz assim, Jesus me visitou de novo, ele já ficou amarelo. Aí diz, e tu perguntou a ele? Perguntei, pastor. Aí que o pastor ficou branco. E o que foi que ele disse? Ele disse que só se lembra quando o Senhor pediu perdão. Ele não lembra mais teus pecados. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor lança os teus pecados aonde? No mar do esquecimento.
Ele faz questão de ter amnésia, o nome é? Amnésia. Amnésia dos teus pecados, meu amado. Deus faz questão de esquecer. Jesus lembrou que ele pediu perdão por algum pecado, mas não lembrou mais dos pecados dele. Assim é contigo, meu amado. O Senhor não lembra dos teus pecados. Não permita viver numa vida cheia de acusação do inimigo pelo que tu já pecou, mas pelo que tu já pecou e pediu perdão. Amém? Se você pediu perdão, pode ter certeza, pergunta a Deus o que foi que tu pecou. Ele vai dizer, não lembro. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Aleluia. Ai, ai. Então eu quero que você entenda, se você já entregou a sua vida a Jesus, quem entregou a sua vida a Jesus aqui? Glória a Deus. Tem Ele como Senhor absoluto e Salvador da sua vida, você é uma nova criatura. Não vai ser o fato de você pecar, que a sua natureza é de um pecador. Aleluia. Pois a sua natureza já foi transformada definitivamente pelo sangue de Jesus. Aleluia. Abra aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Vamos entender. Diz assim: Deus tornou pecado por nós quem é aquele? Que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Vou perguntar mais uma vez. Você é justiça de Deus, sim ou não? Você crê que você é justiça de Deus? Sim ou não? Aleluia. Vai ter mais pergunta. Aleluia. A tua natureza de pecador, Deus, o Pai, colocou sobre Jesus. Você lembra, na Bíblia, Moisés, quando ele pegou uma serpente de bronze? Quem já leu a Bíblia e viu aí sobre a serpente de bronze? Umas 4 pessoas. Você precisa ler a Bíblia, meu amado. Moisés, o que aconteceu? Muitas pessoas, aliás, o povo de Israel que estava atravessando o deserto para a terra prometida, a terra de Canaã, eles se revoltaram contra Deus, pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. E Deus, ou seja, eles se afastaram da proteção de Deus. Eles mesmos se afastaram da proteção de Deus. O que aconteceu? Muitas serpentes venenosas começaram a atacar o povo de Israel. Morreu mais de 70 mil pessoas envenenadas. Aí eles correram arrependidos. Moisés, nós queremos se arrepender, está todo mundo morrendo. Aí foram até Deus, se arrependeram. Aí Deus falou para Moisés, faça o seguinte, Moisés, faça uma serpente de bronze e empendure no mastro bem alto. Quando a pessoa for mordida pela serpente, ela vai olhar para essa serpente de bronze e ela vai ser curada, ela não vai morrer. E assim aconteceu. As pessoas eram mordidas de serpente e elas corriam. Aí olhava para a serpente de bronze, aí não morria, era curada instantaneamente. A pergunta é, por que Deus não mandou Moisés fazer um cordeiro de bronze? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado. Por que Deus não mandou que Moisés fizesse um cordeiro? Representava muito melhor Jesus, sim ou não? Ia representar realmente Jesus, mas uma serpente. Aleluia. Você vai ter alguns segundos, enquanto eu vou encontrando aqui, para ficar imaginando o porquê. Aleluia. Então,
Glória a Deus. A pergunta é: por quê que não era um cordeiro de bronze, e sim uma serpente? Abre em João capítulo 3, verso 14 e 15. Aleluia. João capítulo 3, verso 14, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida. Aleluia, diga aleluia. Quem tem a vida eterna aqui? Aleluia. Quando Jesus foi levantado no madeiro, ele tornou o próprio pecado, o teu pecado, ele se tornou pecado. A serpente de bronze representa o próprio pecado. Amém? Mas o cordeiro... me perdoe. A serpente de bronze representa o próprio pecado. E o bronze, na Bíblia, representa a purificação. Lembra da bacia no tabernáculo? Quem leu aqui sobre o tabernáculo? Aleluia. 4 pessoas. Vamos fazer escola dominical de domingo de manhã. Tem um tabernáculo e lá havia uma bacia que a oferta era lavada, purificada. A serpente foi empendurada onde? No madeiro. Amém? A serpente representava o próprio pecado. Jesus, quando estava lá, ele tinha levado sobre ele o teu pecado e a tua natureza pecaminosa. Então ele estava ali na forma espiritual de uma serpente. Quando Moisés levantou aquela serpente de bronze, o bronze representa purificação. Jesus estava na cruz do Calvário como serpente para te purificar. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele levou os nossos pecados, mas também Deus fez dele o pecado. Se você entender isso, você passa também a entender que Jesus te fez justiça. A palavra de Deus não mente, ela diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Você acabou de ler. O que significa? Você foi feito na perfeição de Deus. Merecia um aleluia da igreja todinha. Agora você pode dizer: eu sou justo. Diga: eu sou justo. Não por mérito seu, mas pelo sangue de Jesus. A justiça de Deus é um presente para você, meu amado, com alto preço. Abra em Romanos capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. 5,17, sim. Se pela transgressão de um só, a transgressão de quem? De Adão, diga assim, Adão. Se pela transgressão de um só, que foi Adão, a morte reinou por meio dele, nós herdamos toda a maldição do pecado de Adão. Muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem é ele? Jesus Cristo. A palavra está dizendo que Adão, ele pecou e você herdou o pecado de Adão. Herdou. Você, mas eu não merecia essa herança. Mas a herança é dada sem merecer mesmo. Basta você ser parente. Sim ou não? Se você tem um parente rico e de repente deixa uma herança para você, você vai querer, sim ou não?
assim Adão deixou essa herança para ti, a herança do pecado. Porém, por meio dele veio a morte. Mas o segundo Adão, quem é o segundo Adão? Jesus. Aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Eita, dom da justiça, presente, um presente dádiva, é um presente que você recebeu da justiça. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É um presente de Deus, meu amado. Você recebeu esse presente. E interessante que a palavra diz que você reinará em vida. Muitos viveram, muitos aceitaram Jesus, viveram, morreram, foram para o céu, mas não reinaram em vida. Quem quer reinar aqui em vida? Eles oraram e não acreditaram nas suas orações. Muitos foram para o céu porque entregaram a vida a Jesus. Eles adoravam, iam para a igreja e creram na sua salvação em Cristo Jesus, foram para o céu, mas eles não fizeram o céu descer à terra, nem para os outros e nem para si. A palavra diz que você vai reinar depois que morrer. Reinarão em vida. Quem quer reinar aqui em vida em Cristo Jesus? Aleluia. Em você, então, você... Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Rei dos Reis? De novo. Quem é o Rei dos Reis? Agora a segunda pergunta. Quem são os reis? Levante sua mão, meu filho. Eita! Agora eu acho que vocês entenderam. Quem é o Rei dos Reis? Cadê o Reis? Eita, dê uma salva de palmas para vocês. Aleluia. Isso quer dizer que você vai reinar. Você pode reinar aqui agora, meu amado. Reina na tua vida, reina na tua casa, reina no teu trabalho, reina na tua cidade, reina na tua escola. Onde você chegar, você tem que reinar, porque você é filho do rei. E o Rei dos Reis é o teu papai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, benção. Agora que você já entendeu, você vai romper espiritualmente em todas as áreas da tua vida. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Você vai orar com toda a autoridade, amém? Você vai orar e o inimigo vai bater em retirada, diga aleluia. O inimigo vai bater da retirada da tua vida, diga amém. Da tua casa, diga amém. Da tua família, diga amém. De todo o teu relacionamento, diga amém. Dos teus negócios, diga amém. Do teu trabalho, diga amém. Da tua saúde, diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou ver se eu consigo ler o que eu escrevi aqui. Diz assim, ó, eu vou falar duas vezes para você pegar. Quando o inimigo sabe que você sabe, que ele está sabendo que você sabe, que você é a justiça de Deus, ele lhe bate em retirada. Aleluia, eu vou falar de novo. Presta atenção. Quando o inimigo sabe que você sabe, que ele está sabendo que você sabe, que você é a justiça de Deus, ele tem que bater em retirada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando você sabe sobre essa justiça que você é, não que você tem, você é justiça de Deus, amém? Amém? A sua justiça, a nossa justiça, a palavra de Deus diz que a nossa justiça pessoal, ela é como um trapo de imundícia. Você já viu aquele pano no inverno, que você passou no chão, aí pegou o chuva, pegou o sol, ficou seco, começou a esfalerar, né? Podre. A nossa justiça pessoal é desse jeito. Mas
a justiça de Deus que está em você, meu amado, é diferente. Amém? Então, o que vale para nós é a justiça de Deus que está em você. Amém? E na realidade você é a justiça de Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para o Veridiano passar uma pequena filmagem aqui, que essa filmagem ela me tocou e eu tenho certeza que muitos que já viram foi tocado também por essa filmagem. Ela é muito interessante porque eu creio que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, sim ou não? Ele fica triste, né? Ele geme, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo geme. Então, eu creio que naquele momento que Jesus se tornou a própria imagem da serpente, a própria serpente, porque ele estava representando nós, eu estou falando representando aqui entre nós, mas na realidade ele era nós em pecado, e ele se fez justiça, Deus fez justiça sobre nós, ou seja, essa é a grande troca. Que troca é essa? Jesus tomou o teu lugar, com o pecado e como pecador, com a natureza pecaminosa, e Deus, ele pegou Jesus, a própria justiça de Deus, e te fez justiça. Essa foi a grande troca. Você está me entendendo? Amém? Então, quando você andar por aí, as pessoas podem dizer assim: tu és Jesus? Aí você pode dizer assim: sou. Amém? O inimigo, quando olha para você, ele tem que ficar apavorado, porque a imagem de Cristo está em você. A tua imagem de pecado e de pecador estava onde? Em Cristo, parecido com serpente, que era a tua aparência antes. Amém? A tua aparência agora é Cristo. Aleluia! Quando o inimigo te vê, ele tem que dizer assim: vixe, lá vem Jesus. É assim, meu amado, porque você, vou dizer mais uma vez, é a justiça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor.